Santa Luzia declara aberta a 42ª reunião ordinária conjunta das comissões do ano 2019. Bom dia a todos, senhores vereadores, funcionários dessa casa, representantes do executivo, público presente, público que nos assiste também pela internet. Um bom dia, uma boa semana. Iniciando aí o mês de dezembro, nosso último mês do ano. Estamos aí na reta final. E justamente nesse sentido, atendendo aí ao desejo de alguns vereadores, a gente colocou a pauta aqui da data de hoje bem enxuta, apenas para tratativas da LOA e do PPA. Mas antes mesmo a gente prosseguir, nomeio como relator essa reunião o vereador André Leite, qual peço que faça a chamada e a leitura de alguma correspondência, se houver. Senhor presidente, bom dia. Aos demais vereadores, aos funcionários aí da prefeitura que estão aí representando hoje, ao público e à imprensa que não se faz presente, bom dia. Vereador André Leite, bom dia. Ó, presente. César Augusto Lara Diniz. Presente. R. Santos. Ivo da Costa Melo, José Cláudio, José Marcelino, Luísa Maria Ferreira Pinto, Márcio Antônio Ferreira, Neilo Aldrin Vieira Cabral, Nilson Martins da Conceição, Paulo Henrique Paulini Silva, Reginaldo Almeida, Sandro Lúcio Coelho, Sérgio Diniz Costa, Suzane Duarte Almada, Wagner José Alves e Wagner Andrade Pereira. Senhor presidente, tem um ofício aqui também do gabinete do vereador Paulo Bigodinho. Com meus cordiais cumprimentos, venho, por meio deste, informar minha ausência na 42ª reunião ordinária de comissões de 2019, nessa Casa Legislativa, que ocorrerá no dia 2/12/2019, devido ao compromisso anterior agendados. Certo de sua atenção, externo, votos de mais elevada estima e distinta consideração. Vereador Paulo Bigodinho. Sem mais para o momento, senhor presidente. Obrigado, vereador. Como eu estava dizendo aqui no início, nossa pauta aqui hoje é apenas LOA e PPA, inclusive também sem votação, apenas para maiores esclarecimentos. Contamos aqui com a presença dos funcionários da prefeitura, que estão a par desse assunto, mas eu gostaria de fazer alguns registros aqui também, e, inclusive, André, enquanto relator, gostaria que constasse em ata, de forma bem detalhada, que a reunião de hoje advém do pedido de alguns vereadores que tinham interesse, em sanar algumas dúvidas aqui desses projetos de lei, em especial com os secretários ou algum representante das secretarias. Em razão disso, eu modifiquei a pauta da reunião de hoje para tratar só dessa lei orçamentária. Em razão disso, o presidente dessa casa, vereador Ivo Melo, encaminhou um ofício para todos os secretários, fazendo convite para se fazerem aqui presentes, e até mesmo alguns vereadores, aliás, todos os vereadores também receberam, em seus gabinetes aí, um ofício específico dessa reunião de hoje, para tratar desse assunto. Temos também aqui a presença hoje da nossa assessoria contábil e jurídica, através do Moura. Agradeço a presença, Moura. Mas, infelizmente, apesar de todos esses convites, nós temos aí que vários vereadores ainda não se fazem presentes, inclusive, dentre eles, alguns que pediram essa reunião, e o outro detalhe também em relação ao executivo, que não direcionou que nenhum representante específico das secretarias ou até mesmo secretários. Só mesmo para a gente ter como registro, e como eu disse agora há pouco, para a gente constar em ata em todas essas falas, André, eu vou ler aqui um ofício e depois eu vou explicar aqui para quem foi direcionado. Ofício 215/2019,
Excelentíssimo senhor secretário de Segurança, Trânsito e Transporte do município de Santa Luzia, doutor Islândio Batista. Assunto: convite, 42ª reunião ordinária de comissões da Câmara Municipal de Santa Luzia do exercício 2019. Cumprimentando-os cordialmente, temos a honra de convidá-lo para a 42ª reunião ordinária de comissões, que acontecerá no dia 2 de dezembro de 2019, segunda-feira, às 9h30, no plenário da Câmara Municipal. A finalidade é discutir o projeto de lei 101/2019, que estima a receita e fixa as despesas do município de Santa Luzia para o exercício 2020, e o projeto de lei número 102/2019, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ações Governamentais para o período 2019-2022, que tramita nessa Casa Legislativa. Sua presença será de grande valia, enriquecendo as discussões sobre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, motivo pelo qual contamos com a sua participação. Então, esse ofício aqui foi direcionado ao doutor Islândio Batista, secretário de Segurança, mas nós temos aqui na mesma linha o ofício direcionado ao secretário de Finanças, o ofício direcionado à Secretaria de Obras, o Bruno, o ofício direcionado ao Dr. Wander, secretário de Desenvolvimento Social, ofício à Secretaria de Administração, Tomás, ofício para a Secretaria de Saúde, a Nádia, ofício para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no caso aí nosso vice-prefeito, pastor Sérgio, ofício até mesmo para a Secretaria de Comunicação, senhora Elizabeth, ofício para a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, senhor Geraldo Ramires, ofício ao secretário de Esporte, Marco Aurélio da Silva, ofício de Desenvolvimento Econômico, Leandro Luiz Santos, ofício para a Secretaria de Educação, senhor Hermelindo, ofício para a Secretaria de Cultura e Turismo, Lício Brasileiro. Mandamos também ofício para o presidente da 70ª subseção da OAB de Minas Gerais, doutor Francisco Massara, ofício até mesmo para o prefeito municipal, doutor Cristiano Xavier, ofício ao secretário de governo, Tiago Henrique Ferreira, ofício para a procuradora-geral do município, doutora Patrícia Natália Elias, e a presença aí que nós temos hoje é essa, né, que nós estamos aqui nos deparando. Ou seja, nenhum desses secretários se dignou a vir ou até mesmo mandar representantes. Apenas a Secretaria de Finanças e de Educação, né, obviamente, a gente agradece mais uma vez aqui. Mas o que a gente tem que destacar é que esses dois já participaram aqui da audiência pública na semana passada, e já participaram também de uma outra apresentação aqui para os vereadores na segunda-feira retrasada, de 18. E o que ficou ressaltado é que a parte deles já foi toda apresentada. A gente precisaria de um esclarecimento diretamente aí dos secretários. Então, gostaria que registrasse esses detalhes todos, André, em ata, com todas as letras. Acho que a discussão vai ficar aqui um pouco prejudicada, mas, de toda forma, já passo a palavra aí para demais discussões, algumas dúvidas. Se a gente puder sanar de alguma forma, os dois estão aqui. Às vezes, também, algum vereador tem alguma sugestão diferente, estamos à disposição. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Sandro. Pois não. Vossa Excelência encaminhou esse ofício, que data que foi? Em verdade, até quem assinou todos os ofícios foi o vereador Ivo Melo, enquanto presidente da Câmara. Que dia que foi encaminhado? O ofício foi encaminhado e recebido aqui por todos, que eu estou vendo aqui nos recebimentos, no dia 27/11. 27/11, me ajuda aí, foi quarta-feira, terça? Uma coisa assim, quarta-feira. Não, estou perguntando isso porque às vezes aparece alguma desculpa, né? Geralmente sempre tem uma desculpa que foi convidado em cima da hora, né? Que não deu tempo de organizar. Dentro da pauta, eu não pude participar junto com a vereadora Suzana, até mandei mensagem para ela, né, Suzana? Com relação o que vai vir do pré-sal, né? Parece que até foi divulgado aí, eu li parece que vai vir um aporte no final do ano.
Isso é correto? Bom, Porque eu lembro da última que não. sim. Aí depois vem. Vem, exatamente. Que é o valor de Aí eu vou fazer minha 8 pergunta. milhões. Tá, Isso. sim, Não, então vem. vem. Tá. Então já foi encaminhado para nós aqui, então, um documento modificando. O documento que eu recebi, inclusive pela administração, naquele dia que nós tivemos aqui, Aham. tinha falado, né, que veio até um documento em anexo, não foi eu que mandei, falando que viria em 2020, né? Até Isso. o Moura, que está aqui presente, e até retificou e falou que viria neste ano de 2019. Depois veio um outro comunicado da Secretaria de Administração, falando que realmente tinha ficado para 2020. E aí, eu já tinha mandado o orçamento para cá, né? Então não tinha condição de colocar no orçamento. Mas eu já tinha previsto lá nessa rubrica, né? Nessa categoria econômica, que você vai até achar lá o valor de 5 bilhões e meio, em torno disso, na categoria que vem para isso, né? Não está o valor de 8, está o valor de 5, Sim. né? Mas ele foi colocado aqui sim no orçamento, para 2020. Segundo informação, né, que a gente recebeu da administração, eu falo nós, Secretaria de Finanças, né, na hora de construir o orçamento, que realmente viria no ano de 2020. Então, nós já tinha essa categoria lá, ficou com o valor de 5 milhões e meio, e não o valor de 8 milhões, conforme estava inicialmente foi falado. Porque, eu até questionei na hora se seria os 8 milhões. Mas a informação que eu tive é que parecia que não viria o valor todo, viria tipo parcelas, né? Então, nós, como prudência, a gente colocou o valor que a gente já recebia, né, durante o ano, e simplesmente alteramos o valor, corrigimos o valor, né, do que a gente poderia receber no ano de 2020. Mas ele está aqui no orçamento. Está no orçamento, mas ele vem para 2000. E o crédito não vai ser esse ano, não? Não, a informação que eu tive, não. Que é para 2020, que vai vir em 2020. Tá. Porque se viesse esse ano, né? Mas pela informação que eles tiveram publicado, não. Que ficou realmente para 2020. Repasse em 2020. O percentual de aumento, você já falou isso várias vezes, mas só para deixar reforçado. O percentual de aumento de um ano para outro foi quanto? Nós pegamos o PIB, só o né? percentual, sem falar que é 500. Foi 3,75%. 3? De acréscimo, 0,75%. De um ano para o outro? De um ano para o outro. Do orçamento? Exato. Ah, não, você está falando do valor do global. Orçamento, Do orçamento. Não, valor orçamento, total. Não, valor total, né? Total, você está falando das nossas correções. Não, eu não calculei a porcentagem. Mas dá mais de quê? De 6? Nós 8. alteramos em 133 milhões, né? Porque era 400 esse ano e foi para 533, né? Então, nós alteramos aí... deixa eu fazer até a conta agora. Exatamente, 33%. Tá. Então, aí é a minha preocupação, gente, porque a gente tem que acompanhar aí a preocupação do presidente nossa aqui, porque Belo Horizonte, parece que de um ano para o outro, foi 6, alguma coisa por cento. Prefeitura de Belo Horizonte, César. Aqui, 33%. Então, a gente tem que saber, né, realmente, para a gente votar isso com tranquilidade, né, e, na verdade, votar uma coisa que não vai prejudicar o Executivo. Porque aqui, para nós, o nosso voto é livre. Votou sim ou não, passou, acabou. Mas aí depois pode jogar uma batata quente lá para baixo, lá. Porque às vezes acha que a gente é só oposição para ficar... contra tudo, César. Mas não, é a gente realmente saber esses valores exatos. É importante ouvir, né, até às vezes os secretários, onde vai ser gasto, porque o aumento é muito alto. Né? Você vê uma prefeitura de BH com o governo devendo não sei quantos milhões lá,
também, igual aqui também deve, 6 e pouco o aumento. Né? E lá tem muita indústria, tem muita coisa dentro de Belo Horizonte. Então, a gente fica espantado com esse valor, sabe, de 33%, é muito, né? Foi até aquilo que eu disse na outra reunião, por que chegou aos 533 milhões, né? Quando este ano o orçamento já foi alterado, inclusive por um projeto na Câmara, que chegou aos 417, né? Foi até apresentado um relatório aqui pela contabilidade. Então, aí o orçamento já tinha alterado, né, do que era 400 milhões. Mas a principal mudança, nós tivemos, eu até falei que em relação ao Fundeb, que de 64 milhões foi para 90, né, porque esse ano nós já chegamos a isso na questão de repasse, e, de acordo com a nossa consulta ano passado, a a projeção de repasse do Fundeb para este ano 2019 era de 64 milhões. O orçamento estava até 66, porque podia ter alguma complementação do Fundeb, como de acordo aconteceu. Então, esse ano a gente já chegou aos 90. Então, esse já alterou o orçamento também, porque eu tive que considerar não, se fosse analisar uma correção mais baixa, e sim o valor que a gente está recebendo neste ano. Sem contar que o número de crianças que, em relação às creches que nós temos hoje, que aumentou muito, né? Algumas instituições, o atendimento de crianças, né? E o valor per capita, que o do censo, que foi feito agora no mês de outubro, isso também fez com que aumentasse o valor de repasse do Fundeb. Então, a gente está em torno dos 90 milhões. Isso também já alterou o orçamento. E, por outro lado, os outros projetos que eu até apresentei aqui, que estava em torno de 87 milhões, do que pode vir a acontecer o ano que vem. Então, por isso que o orçamento chegou nisso. Não foi só a correção de índice, né, assim, pelo valor total. Foi realmente considerado os projetos de todos que nós recebemos, né, de todas as secretarias, e a gente colocou no orçamento de acordo com que realmente, se vier o recurso, a gente tem a condição de executar. Algumas coisas já estão encaminhadas, né? Outras ainda não, que serão encaminhadas o ano que vem. Mas a gente tem que considerar tudo isso, por isso que houve esse aumento. E neste ano de 2019, em relação a 2018, nós tivemos, o ano passado, o orçamento era de 450, não sei se vocês lembram. E aí, quando nós tivemos até a discussão aqui em reduzir o valor para 2019, para chegar um pouco mais próximo da realidade. Não sei se vocês lembram também, porque ficou um valor acima pela arrecadação que nós tivemos no ano de 2018. Então, foi prudente naquele momento, e nós reduzimos o orçamento, então, para fechar nos 400 milhões. Esse ano de 2019, a gente está superando o valor de 400 milhões. Então, a gente teve que acompanhar, claro, esse crescimento também. E de acordo com esses projetos que a gente, né, teve que considerar. Mas a porcentagem mesmo foi de 3,75% de crescimento, né, que é o crescimento do PIB, né, então a gente considerou isso, na verdade. Tá. Obrigado. Questão de ordem. Vereadora Suzane. Ô, Gleuber, só para a gente tentar certificar de uma informação, salvo engano, no dia 29, o Observatório Luziense, ele publicizou uma informação que a gente também encontra no site da Confederação Nacional dos Municípios, que, por sua vez, recebeu essa informação pela Secretaria Especial da Fazenda, do Ministério da Economia, que o repasse em relação ao pré-sal já vai acontecer esse ano, ainda que seja no dia 30 de dezembro. Inclusive, tem até um valor já estimado aqui para Santa Luzia, que, salvo engano, um pouco mais de 4 milhões, e o pessoal do observatório, inclusive, até entrou em contato com o prefeito, se já teria uma destinação, porque tem um rol assim, né, do que você pode... Ele só pode ser gasto com infraestrutura. Exato. Né, parece que o prefeito até disse, estamos avaliando qual será a melhor forma de aplicar essa verba. Então, enfim, ao que parece, a gente tem já, por parte do governo federal, no nosso caso, é R$ 4.251.320, de acordo aí com o que a Confederação informou no site. Aí, eu não sei, então, se
como é que fica isso? Já vai considerar essa receita? Ela já vai entrar agora, então, no dia 30? Como é que ficaria esse dado, em relação a esse dado? Eu não trouxe aqui o comunicado, né, não sabia que ia ter esse questionamento. Da Secretaria de Administração, né, falando sobre o repasse em 2020, depois daquilo tudo que tinha acontecido naquela reunião, né? E aí, então, a gente considerou em 2020. Mesmo que venha este ano, se vier esse ano, né, e conforme o contato que, segundo o secretário de Administração fez, e que realmente esse repasse viria em 2020, ele tinha até um comunicado no site que ele pegou, vai entrar no orçamento de 2020, se ele vier, né? Se caso ele vier, agora, nem que seja 30 de dezembro, porque aí tem que ver como é que a gente vai considerar isso também. Se realmente vem antes, né, durante, eu falo assim, meados de dezembro, ou se vai vir realmente lá no dia 30, porque costuma o governo federal, às vezes, liberar um monte de recursos no dia 30, 31 de dezembro, para poder cumprir os prazos deles lá. Mas aí, às vezes, eles empenham, mas não pagam. O que acontece muito, inclusive na assistência social e na saúde. Eles empenham no dia 31 de dezembro, dia 30, mas só faz o repasse lá no ano seguinte. De qualquer maneira, se ele vier este ano, aí a gente muda, eu vou ter que mudar no orçamento do ano que vem a questão da execução, porque ele entra como superávit financeiro, que é o saldo de 31 de dezembro, né, se caso ele for depositado, tá, até 31 de dezembro, não vai atrapalhar na execução, mas eu vou ter que inserir no orçamento como superávit financeiro, que é o saldo de 31 de dezembro para 1º de janeiro, né, para o ano seguinte, do exercício seguinte. Então, a gente vai ter que inserir dessa maneira. Aí muda a questão eu falo assim, da contabilização, né, onde tem 1, passa a ser 2, fonte de recurso, tá? Que a fonte de recurso lá, inclusive, é 108. Então, passa a ser 208, porque vem de superávit financeiro e não do exercício corrente, né? Mas, então, agora até estou nessa dúvida também, o que vocês estão falando. Mas o que eu recebi era para 2020. Então, por isso que está no orçamento de 2020, nesse valor de 5,5 milhões. Alguma outra consideração? O vereador Zé Cláudio tinha solicitado, um dos vereadores solicitou a reunião de hoje. Bom dia, presidente. Bom dia, Gleuber. Bom dia, Cristina. Moura, vereadores, colegas aqui da casa. Bom dia. Gleuber, naquela oportunidade, né, a gente esclareceu várias coisas, até o Dani até contribuiu muito para a discussão na última audiência. Como eu falei, a presença dos secretários é importante, porque eram algumas coisas muito pontuais. Você informou que todas as secretarias, vocês sentaram com vocês, dessa vez fizeram a proposta com base, né? Exatamente, assim, análise, exatamente. Fez análise detalhada de cada procedimento, porque esses valores, porque a gente pensa, igual eu vou falar muito na própria suplementação, eu imagino que com esse planejamento, e se ele acontecer como esperado, o 30% que tem para a suplementação seria suficiente para a gente não ter nenhuma surpresa aí no final do ano e ter que ficar suplementando. Mas era com relação ao Hospital São João de Deus, que era uma das perguntas. Eu até trouxe aquela situação que a gente tem mais ou menos a previsão de termo de 2,5 milhões mês para gastar com o hospital. Eu queria entender como que vai ser esse gasto específico. Sabe, o que nós vamos estar, quem vai estar realmente... E entrar um pouco bem na saúde, assim, a gestão hoje, né? Mas eu queria entender como esse valor vai ser colocado lá porque a informação que eu tenho é do hospital, aí eu já não vou poder responder realmente, mas a informação que eu tenho é que nós alocamos os 15 milhões, né, em relação ao Hospital São João de Deus. O contrato que foi feito... 30. Porque, na verdade, o contrato está estimativo. Né? Então, quando o Mário esteve aqui, que inclusive representou a saúde, né, ele até explicou em relação a isso, por quê? Pelos gastos que ele apurou do que tem hoje na UPA, né, como é que seria mais ou menos o hospital que tem hoje também, como que seria mais ou menos o gasto do Hospital São João de Deus. E aí, como o valor está estimativo, ele até achou prudente, e nós concordamos, se a gente colocasse 30 milhões no hospital sem saber como seria o gasto dele.
E aí, já que era estimativo no contrato. Então, nós colocamos o valor de 15 milhões. É claro que tem alocado de outra maneira a questão lá da atenção primária e da média alta complexidade, né, que acaba podendo realocar dependendo do tipo de gasto, né, de material, de transferência, do tipo de gasto de material, que acaba que você compra para um, você acaba comprando para todos, que você pode alocar em outras dotações também. Mas, para o gasto do hospital em si, ele está no valor de 15 milhões alocado, né? Justamente por causa disso, por estar estimativo. Agora, já como essa parte aí mais técnica de como que está hoje, aí eu realmente não vou saber responder. Aí seria a saúde mesmo que deveria responder isso. Não, tudo bem. Tinha algumas outras questões de obra, mas eu acho que é bem específica para o secretário também da pasta. Obrigado. Só aproveitando, o César, licença, só para justificar o Antônio Castelo, ele teve um compromisso, já estava agendado antes, ele também é o Irmelindo, né? Mas a Cristina veio representar a educação também, e eu também já estou de finanças, né? Só para justificar a ausência dele, mas ele falou que está à disposição. Qualquer dúvida que tiver, se quiser ligar para ele ou mandar um ofício, que ele responde também em relação a finanças, qualquer dúvida que tiver. Alguma outra consideração? Pois não, vereador Márcio. Aproveitando aqui o ensejo, só para cumprimentar a todos com o meu bom dia e ver com o Gleuber, só para ficar bem claro e taxativo. Sim. Então, na verdade, essa diferença de 400 e pouco para 500 e pouco, na verdade, o que está sendo estimado de aumento não é os 30, é os 3,75. Então, esse é o valor. Exatamente. O restante são coisas projetos que estão. É só isso. Ou projetos específicos. Gostaria que, senhor presidente, que fosse constado em ata o que o nosso amigo, companheiro Gleuber está dizendo. Sim. Muito obrigado. Não havendo, então, maiores comentários, Moura, você quer fazer algum adendo? Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, caros colegas que nos acompanham, assessoria da senhora da prefeitura, a gente realmente olhou, viu o aumento que teve no orçamento, né? E a gente percebeu que muitos orçamentos tiveram essa mudança agora no final do ano, justamente por causa do repasse que vai acontecer no dia 30. Até então, a emenda 102, que foi aprovada, ela disse que aconteceria só no próximo exercício financeiro, ou seja, em 2020. Mas vários municípios já receberam comunicado do governo federal de que no dia 30 vai cair. Tá? Então, é bem possível realmente que haja um superávit financeiro. Em relação ao Fundeb, só para vocês terem noção, no primeiro semestre de 2019, o município teve uma retenção de R$ 21.436.489,61 para o Fundeb. E ele recebeu, no primeiro semestre, R$ 48.278.464,76. Então, ele recebeu R$ 26.841.975,15, além do que foi retido dele no primeiro semestre. Então, o município, no caso de Santa Luzia, o Fundeb para o município ele é bom, ele recebe. Lembrando que esses 26 milhões ele não pode usar para compor os 25% da educação. Não pode. Não pode. Tá? Então, se nós formos olhar aqui a evolução do primeiro semestre, ele vai chegar fácil em 53 milhões de reais no final do ano. Tá? Então, ele recebe praticamente o dobro do que ele desconta aqui, em termos de Fundeb. Então, o que o secretário está falando está correto. Porque da última vez tivemos algumas informações aqui, né? Nós tivemos algumas informações e as informações elas não bateram muito com o que o secretário tinha. Ele estava vendido aqui no dia daquela reunião que nós estávamos aqui. Secretário, né? Em relação ao planejamento que o vereador coloca ali, né? Que foi falado que o secretário coloca, que se reuniu com todo mundo, a gente só vai saber se realmente houve um planejamento na primeira semana no primeiro mês agora, em janeiro.
Porque em janeiro, agora no dia 8 de janeiro de 2019, foi aberto um crédito suplementado na prefeitura de 8 milhões de reais. Foi. Então, eu não conheço planejamento que seja tão bom que Dura 8 dias. dia 8 de janeiro me abra 8 milhões de reais de suplementação. Então, a gente só vai ter essa resposta do planejamento, e espero que ele não esteja vendido de novo. Né? Espero, o senhor me desculpa, né? Mas eu defendo a Câmara aqui, então eu tenho que... Só vai saber no mês de janeiro. Então, seria de bom alvitre a gente solicitar os créditos, as aberturas de crédito que acontecerão no mês de janeiro. Porque se abrir crédito no mês de janeiro que não seja com base nesse aí que vai acontecer, mas se houve um superávit financeiro, ele vai ter que fazer um crédito especial aqui, vai ter que comunicar a Câmara, uma série de coisas. Esse aí é tranquilo. Então, é bom saber. Tá? Então, o senhor já vai avisar lá, olha, eles já estão falando que eu estou vendido lá, então vocês, por favor, façam correto aí. Até com base nisso que ele está falando, que veio a emenda, só para deixar claro, né, que eu comentei na outra reunião, dia 18, quando eu estive aqui, eu recebi um e-mail lá da Libertas. Libertas é a empresa contábil, né, de assessoria contábil que o município tem hoje. E através de uma consulta que foi feita no dia 14/11, sobre a contratação de médicos que nós temos hoje dentro do município, foi alocado dentro do orçamento código elemento de despesa 33.9039, que é outro serviço de pessoa jurídica. Né? Hoje a gente tem um custo de quase 42 milhões que teremos na parte de médicos, né? Só da parte de contratação de médicos. E diante dessa consulta que foi feita, até o Tribunal de Contas, ele deu a recomendação dele, falando que para exclusividade de contratação desses médicos, seria viável o código 33.9034, que é outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização. Então, como nós estávamos no 39, então, eu até pedi que fizesse a emenda ao orçamento, que deve ser protocolado aqui hoje, exatamente para evitar a suplementação em janeiro. Por quê? Se caso não fizesse isso agora, em janeiro já teria a suplementação de alguns milhões aí para poder conseguir pagar os médicos por causa desse código. Então, a gente antecipou, já que está em discussão ainda, né, não tinha sido aprovado. Até conversei com a Rose, conversei com a vereadora Suzana também, se a gente poderia já fazer essa emenda para não ter que fazer suplementação na contratação por causa do código orçamentário. Então, deve ser protocolado aqui hoje, para que isso, que a gente possa fazer com tranquilidade o ano que vem, em janeiro. Senão, em janeiro, a gente ia correr isso, de fazer essa suplementação por causa do código que está alocado errado, né? Mas, mesmo assim, com o código, é necessário que se coloque o valor correto lá. Isso, o valor correto. A estimativa que eu tenho do valor, né, que até foi calculado pelo Mário, de todos os médicos que tem, pega plantões, pega, né, a questão do trabalho deles, é o valor de 42 milhões. Tanto é que tem na atenção básica e na atenção de média e alta complexidade. Que está um valor de 32 milhões na média e alta complexidade e 8 milhões e alguma coisa que está lá na atenção básica também. A fonte, na verdade, não vai mudar em nada, apenas o código que está lá, que está 39, passa a ser 34, conforme essa instrução. Até está em anexo, que é esse comunicado que está aqui, né? No dia, eu até tinha falado sobre ele, no projeto de lei que está sendo, de emenda que está sendo encaminhado para cá. Eu pedi que fizesse, mas qualquer dúvida também estou à disposição. Só para colocar um ponto aqui, em relação ao projeto, ele pede uma abertura de crédito de 30%, de crédito suplementar. Essa abertura de crédito está dentro daquilo que o tribunal entende como... Nem razoável mais é. O tribunal está indo para uma linha de que 30% já está no... Ele fala assim, em que pese o 30% ser um limitador, e a Constituição ela diz lá no artigo 167 que são vedados a concessão ou a abertura de créditos ilimitados, ele entende que valores iguais ou superiores a esse denotam uma falta de planejamento do orçamento. E isso denota mesmo. A gente pode ver o orçamento do município desse ano, que, infelizmente, ele não foi planejado. Haja vista
que, ao se abrir um crédito suplementar de 8 milhões no dia 8, de 25 milhões no dia 8 de janeiro, não há que se falar em planejamento. Não há. Então, o tribunal tem olhado muito isso. Há uma desfiguração do orçamento. Tá? Há uma desfiguração. Então, o tribunal, existe uma linha dentro do tribunal que eles têm sugerido até percentuais até menores. Eu tenho visto percentuais de 25%, de 28%, mas a jurisprudência majoritária do tribunal é 30%. É 30%, é essa. Ele entende que 30% é mais do que suficiente para você fazer os remanejamentos durante o ano, a não ser que haja alguma coisa muito esporádica. Tá? E outra coisa que nós temos visto muitas vezes é nessas reuniões a gente ter informações que não sejam condizentes com aquilo que realmente está sendo praticado por município. Então, só para ter noção, nós fizemos um aplicativo lá no escritório, e esse aplicativo a gente consegue ver como que está os principais gastos do município em relação aos seus principais comandos constitucionais. Então, no caso Santa Luzia, só para deixar claro aqui, semana passada eu estava numa audiência pública como essa, e o secretário falou que o gasto do município com saúde era 35%. Aí eu abri o aplicativo e não era 25%, em que pese estar acima do mínimo lá, mas, quer dizer, outro que estava vendido. Então, eu vou deixar, antes que o senhor dê qualquer informação, eu vou dar as informações antes aqui. Para não ficar vendido. Para ninguém ficar vendido. Educação. Isso é a fonte essa fonte é do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O município, ele aplicou no primeiro semestre, até julho, que é o consolidado que está lá, 21,73% com a educação, ou seja, está 3 pontos alguma coisa abaixo. Então, tem que tomar esse cuidado para que o município não tenha problema com educação. Tá? Ele teve uma receita no período de 142 milhões, o mínimo era 35 milhões e meio para aplicar, aplicou 30 milhões. Tá? E aí vem os gastos principais dele, gastou com a administração 3 milhões e 400, ensino fundamental 6 milhões e 45, e aí vai. E vários programas que ele participa. Tá? Em relação à saúde, o município ele gastou até no primeiro semestre, que é a data base que está lá no Tribunal de Contas, um valor de 23,5% com saúde, ou seja, está 8% acima do mínimo permitido. Mas a gente sabe que qualquer valor que vai para a saúde ainda é pouco. Dentro de uma receita do município de 142 milhões. Lembrando que essa receita não é a total do município, é aquelas que incidem o percentual. O percentual. Tá? O gasto com o Fundeb do município. O município ele teve uma receita de 48 milhões, 278 mil, e o gasto com o percentual aplicado do Fundeb é de 69,15%, ou seja, está quase 10% acima do que tem que gastar com remuneração dos profissionais do magistério. Tá? Então, o município ele tem... E tem alguns restos a pagar ainda de 923 mil aqui, eu não sei do que é, né? Isso, eu já faço aqui a distinção. Porque o que muitas vezes interessa é o que está sendo gasto com a remuneração dos profissionais. Então, o município aqui está gastando acima 9%. Tá? O Fundeb é ruim ou bom para o município? É excelente. O município recebeu 26 milhões a mais no primeiro semestre, do que quase 27 milhões, além do que descontou dele. Então, para o município, o Fundeb é excelente. Tá? Existem municípios que não, que o que ele arrecada, o que se desconta dele é maior do que ele recebe, principalmente por causa do censo, né, do per capita por aluno. O despesa de pessoal do município, alguém quer chutar aí? Aqui demora um pouco, é aberto, é difícil. Vamos lá. Demora porque os dados são pesados. Olha, dentro de uma receita corrente líquida de 375 milhões e 601 mil reais, o gasto do município, isso está lá no SICONF, dados do segundo quadrimestre, quer dizer, já com 8 meses, é de 38,48%. 38%. Então, o gasto no município está bem abaixo, o gasto é bem controlado aqui, parabéns. Tá? Pelo menos alguma coisa, né? A gente falar aqui. 38,48%. Dentro de uma receita de 370... Não é gestão Calixto, não. A gente consegue ver isso vem desde o ano passado também, tá?
eu não sei, o Calixto é o atual? Não. Ah, não. Então vem desde lá. Porque muitas vezes o pessoal usa isso para dizer, não, é agora, não. Isso a gente vai pegando. Tá? Desculpa te interromper, por isso que dentro dessa linha dos percentuais que o senhor falou, é o que a gente também trabalhou para 2020. Então, o gasto com o pessoal está em 37,54%, a saúde ela é mais alta mesmo, está em 29,84%, a educação em 27,68% e o Fundeb está em 68,33%. Na realidade, o senhor está olhando o orçamento aí, né? A previsão, né? Sim, sim. O percentual que está aí, ele não reflete a realidade. Sim, ele só reflete a regra de 3 para a gente exatamente. Porque assim, a gente calcula, né, mais ou menos para ter a base dentro do orçamento. Eu estou falando que a execução, ela muda. Eu estou falando porque, às vezes, o vereador vai ver ali, que na hora que ele fizer a regra de 3, ele vai ver lá, que, por exemplo, que a educação está com 22%. Ah, mas está gastando. Não, não está. É porque a execução é diferente do que foi orçado. Tá? Agora, o gasto total do município até o momento com o pessoal é de 40,89%, sendo que a Câmara está gastando 2,41% da sua despesa com ela até 6%. Só que a Câmara tem uma coisa diferente. O 6% que a Câmara ela pode gastar, ele é menor do que o 6% ela tem para receber. Porque o percentual de repasse dela é menor. Porque o 6% é sobre toda a receita corrente líquida que a Câmara pode gastar. E o que a Câmara recebe, que é 6%, é sobre algumas receitas do município. Agora, em relação... Deixa eu só pegar aqui. A dívida consolidada do município, que esse é o mais problemático, né? Vamos lá. O município ele tem uma disponibilidade de caixa de R$ 149.576.903,18. Isso é o que está lá no SICONF no segundo quadrimestre. Tá? Sendo que a dívida consolidada é de R$ 88.164.000. Então, a bruta. E a dívida consolidada da líquida de R$ 61.412.000. Então, a saúde financeira do município está boa, de acordo com os dados que a gente tem aqui. Tá bom? Então, eu só gostaria de colocar isso para a gente poder... mostrar que o orçamento, espero que o orçamento reflita o que está aqui nos dados. E chamando sua atenção para tomar cuidado com a educação, porque senão pode ter problema na apreciação das contas depois. Eu gostaria até de completar nessa informação do senhor. O último relatório que nós tiramos agora foi de setembro, porque o mês de outubro encerrou no dia final de novembro, né, 30 de novembro. Então, hoje eu ainda não acessei essa informação concreta. Mas o último, que foi o fechamento, foi de setembro, já estava 25,03, né? E isso o secretário de Educação, o senhor Hermelindo, com o de Finanças, já tem outras despesas dentro do exercício de outubro, que ainda não foi lançado, novembro e agora para dezembro, para a gente, né, ultrapassar aí os 27%, já tem essa intenção mesmo. O problema de se deixar muito próximo dos 25%, tá, 25 ponto alguma coisinha, né? Estava em setembro, estava 25,03, mas, na verdade... exatamente. O grande problema é esse, é o tribunal glosar algumas despesas e você ficar abaixo. Normalmente acontece mesmo, né? Quando envio prestação de contas, exercício, o tribunal, né, glosa algum empenho, alguma informação de algum pagamento. Mas, assim, a intenção já é, no mínimo, os 27%, né? Já tem as despesas já de outubro, só ainda não tem essa informação fechada, porque o mês de outubro se encerrou agora, dia 30 de novembro, né? O envio para o SICOM. Mas, assim, acredito que já está em torno de 26%, e a nossa meta é, no mínimo, 27%, para que a gente não tenha, né, nenhum problema quanto à Constituição. E só para poder deixar claro também, eu até disse na outra reunião, em relação, né, a gente está falando aqui sobre o planejamento do orçamento. Nós, claro que tentamos fazer da melhor forma possível, né, nós dois, de juntar todas as informações com todos os secretários, com toda a equipe, né, que tem na secretaria, para que a gente pudesse ter algo mais próximo, né, da execução. É claro que nós fazemos orçamento, mas nós não executamos o orçamento. Então, a gente, claro que nós vamos ficar no pé deles para poder conseguir executar da maneira com que foi, que eles mesmos planejaram, né, que é o que a gente espera, para que a gente evite suplementações, evite muita coisa. Mas a execução, ela não é nossa, né? E quando a gente pega todas as informações e tenta traduzir aqui da forma
técnica, né, porque realmente é um pouco complicado de você traduzir isso. Então a gente pega todas as informações, né, para eles e a gente coloca de maneira para cada um. Olha, você está planejando isso, tanto é que depois que isso, né, for aprovado para o ano que vem, a gente já tem a intenção de sentar com todos eles, de passar isso que foi aprovado aqui para cada um, para que eles possam realmente seguir o que foi planejado, porque a gente sabe que durante a execução um acaba pensando em outra coisa, ou pensou de maneira diferente, e é claro que a gente pega as informações ali, mas por ter um conhecimento maior, a gente sempre vai questionando, né? A gente questiona exatamente para que a gente tenha a resposta plausível. Porque chegar lá só e falar, eu coloquei isso aqui porque eu achei que era assim. Não, qual a base que você tem para isso? Porque achar, a gente não tem condição de saber, né? E aí chega lá, eu pensei nisso, mas aí é uma coisa completamente diferente daquilo que você pensou, né? Então, a gente tentou reunir isso, deixar claro para cada um como que é feita a execução, né? Só completando a informação do Gleuber, né, para o exercício 2020, nós fizemos algo assim, muito importante, foi a análise da despesa. Nós tiramos o balancete, fizemos a análise realmente da despesa, de janeiro a setembro. Para quê? Cada ficha ela tem realmente o seu valor, porque muitas vezes eles chegaram com um projeto e acho que vai ser 1 milhão, acho que nós gastamos. Não, pegamos um sistema de contabilidade, análise do balancete, não, você não gastou 1 milhão, gastou 500 mil, para ter um valor mais próximo, né, que é uma previsão orçamentária, mas de acordo com, fazendo essa análise, né, realmente o que foi executado durante o exercício 2019, né, que a gente tinha de janeiro a setembro, você consegue ter uma informação mais precisa, né? Olha no sistema, eu gastei tal valor. Então, a gente consegue, de acordo com esse valor, aproximar para 2020 e lançar os projetos, né, para 2020 também. Até por isso que no dia da audiência, que o Dani fez algumas perguntas, por que isso caiu, por que isso aumentou, aqui antes era isso, agora está assim, é exatamente por causa dessa análise. Por quê? Porque às vezes a gente pegava determinado projeto, falava que ia gastar tantos R$1.000, e na hora que a gente via realmente a execução, não aproximava, alguns ultrapassavam. Então, a gente foi adequando de acordo com o que cada projeto realmente executava. Porque, pela informação que a gente estava tendo, estava, assim, talvez, muito superficial. E, na hora que a gente realmente analisou, a gente viu que não era daquela maneira. Então, tinha dotações que, às vezes, estavam maiores e gastavam menos, e aquelas que, às vezes, estavam com valor menor, gastavam-se mais. Por isso, aí gerava a suplementação por causa das informações que foram erradas e colocadas no orçamento, e aí acaba se perdendo ali durante o exercício. Mas a gente tentou pegar as informações, a questão de pessoal também, de alocar realmente os funcionários da maneira correta, né? Para a gente tentar ter uma aproximação de cada ficha, de cada dotação da maneira certa também. Porque dentro desse relatório, ele tem uma informação de dotação inicial, valor suplementado, valor reduzido, valor empenhado, valor liquidado de cada ficha. Então, você consegue fazer uma análise de tudo que aconteceu dentro daquele exercício. Aí fica mais fácil para estar realmente fazendo uma estimativa para 2020, né? De toda a movimentação na ficha. Foi muito importante esse nosso trabalho, né? Sim, esse ano. Presidente, na questão de ordem. Vereador Sandro. Nós temos o trabalho aqui, né, está sendo, né, bem direcionado. Nós estamos com a visita aqui do presidente do TRE, ele se encontra aqui na sala da presidência, e parece que vai falar sobre esse tema da biometria, que interessa muito aí, eu acho que a toda a cidade, né, todos os pares aí. Não sei como é que está a ordem dos trabalhos aí. Sim, em verdade, a procuradora Rose me noticiou isso aqui agora há pouco, né? Estava só esperando o final da fala aqui do Gleuber, para saber se ainda resta alguma questão pendente para a reunião, para, se o caso, a gente ou suspender ou já encerrar em razão aí dessa visita aí de suma importância. Eu acho que, da minha parte, eu fiz todas as perguntas, e o Moura está aí, que é um contratado da Câmara, aguardar um parecer dele também. Já mandou, né? Então, eu posso votar sem medo? Que eu vou deixar registrado em ata.
Eu costumo dizer o seguinte, tecnicamente, vocês podem votar. Eu não conheço se a despesa é a melhor para o município. Mas legalmente, é porque eu costumo dar o exemplo seguinte, colocou-se lá, só um exemplo hipotético, colocou-se lá 100 mil para a construção de um posto de saúde. E colocou 1 milhão para compra de mata-burro. Eu não olho se o posto é mais importante que o mata-burro ou vice-versa. Eu olho, a despesa foi alocada corretamente no orçamento? Foi. O secretário está dizendo que eles fizeram o planejamento lá. Então, eu olho a parte técnica. Tecnicamente, o senhor pode votar sem problema. Agora, a execução, se a despesa, que como foi colocada, é a melhor para o município, eu não tenho como, eu, nem um advogado, tem condição de falar um negócio desse. Tá? Mas, Obrigado. assim, dentro do que a lei pede, que o orçamento seja feito, ele está correto. Tá? Só, mais uma vez, chamando atenção para as aberturas a partir de janeiro ali, para fazer um acompanhamento. Reginaldo. Bom dia a todos, né? Bom dia. Eu ia só aproveitar, presidente, que já que tem uma emenda para ser discutida na próxima reunião, eu acredito que se a gente sanasse as dúvidas dessa emenda, aproveitando o Moura da SCAL, né? E os representantes da prefeitura, eu acho que seria bom a gente esclarecer isso agora, para evitar outra reunião, para vir esse mesmo assunto e tal. Se a gente tivesse em mãos essa relatório lá foi protocolado? Eu sei. A emenda parece que não foi protocolada ainda. Eu não sei se... Mas até que é referente protocolar à questão agora da de saúde. manhã. Deve até falar que é protocolar agora de manhã. Não sei se quando está aqui se protocolou ou não, mas hoje chega aqui. Porque se houvesse Refere-se à contratação dos médicos. Eu entendi, eles estavam com o CNPJ, né? Vinham para o CNPJ, acho até por causa de hoje questão são pessoas de jurídicas. tributação para eles, né? São pessoas jurídicas. Aí agora é pessoa jurídica, mas aí entende que eles têm que ser aí é a questão física. só do... Isso. Na verdade, é só... Não, já são... todos eles vão continuar como pessoa jurídica. O que a gente vai mudar é só a questão do código orçamentário, né, que onde estava 33,90,39, nós vamos colocar 33,90,34, por causa dessa consulta aqui, que é outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização. Esse é o código correto. E o que está alocado no orçamento é outros serviços de pessoa jurídica, apenas isso. E, na verdade, é de terceirização, né? Então, a gente só vai mudar o código orçamentário nessas duas fichas que a gente tem no orçamento hoje, que está na atenção primária e na atenção de média e alta complexidade. Na onde está a pessoa jurídica, vai se tornar outras despesas de pessoal decorrente de contratos de terceirização, conforme essa consulta. Na realidade, não vai mudar o valor, não vai mudar nada, apenas o código orçamentário. Na realidade, não vai mudar só a dotação, não. A consulta se refere por quê? Porque muitos municípios usavam dessa situação do PJ para sair fora da despesa de pessoal. Sim. Isso aí. Então, quando você empenha no elemento 34, que é despesa de terceirização, e a saúde é uma atividade fim do município nesse sentido, o tribunal considera o valor na 34 para fins de despesa de pessoal. Então, na hora que ele for aplicar lá, possivelmente isso vai acontecer, mas o que ele fala em relação à mudança é só a mudança de um elemento para o outro, é só isso, para adequação das normas do tribunal. Só para fins de apuração de despesa de pessoal, essas coisas. Tá? Eu não vi o projeto, mas penso que seja isso, porque isso está acontecendo em outros municípios nesse sentido. O pessoal usa muito a 39, que é serviço terceiro pessoa física, para sair da despesa de pessoal. Porque o gasto é muito alto com o médico, é muito alto. É muito alto. Só para vocês terem noção, eu não sei quanto que paga um médico aqui não, mas, por exemplo, você vai para o interior, mas você está não estimado em consegue, 42 milhões anual. chega a pagar 30, 35 mil reais para um médico. Porque eles aqui não a querem. gente chega até a superar um pouco esses valores. Por isso que está estimado em 42 milhões. Só o gasto durante um ano com o médico. Mas o que ele está falando é certo, é justamente para adequar a despesa de pessoal. Aí aquele valorzinho que nós temos lá que está baixo, ele vai subir um pouco. Ele vai aumentar. Me permite uma parte? Não? Só para perguntar ao Moura, qual que era a diferença antes, e também ao Gleuber, qual que era a diferença antes dessa pejotização e agora com a pejotização? Qual que é a diferença? Não, agora não é pejotização. Pejotização. É o PJ. Isso.
Na realidade, ele vai mudar de PJ para despesa de pessoal agora. Mas a pejotização seria o quê, por exemplo? Eu vou te dar um exemplo. O camarada abriu uma empresa e prestava serviço. Por exemplo, o senhor tem lá uma padaria. Aí o seu padeiro lá tem carteira assinada, tem tudo. Em vez do senhor pagar ele com carteira assinada, ele monta a empresa dele, uma MEI. Aí ele emite nota fiscal para o senhor. Ele pejotizou o serviço. Então o senhor saiu fora da despesa da obrigação patronal, do fundo de garantia. Era isso que acontecia. E agora? Agora não. É claro que como o município não é seletista, então não tem esse problema aqui com fundo de garantia, né, por exemplo. Mas a despesa com terceirização lá vai entrar na despesa de pessoal do município aqui, por ser uma atividade fim. Então os médicos, no caso aqui de Santa Luzia, por exemplo, ele vai ter todos os direitos inerentes às questões trabalhistas? Não, nesse caso não, porque é uma empresa que está prestando serviço de terceirização. Então, os direitos terceirizou. Só que os direitos não são do município. Os direitos, a empresa que está terceirizando, ela que tem que pagar os direitos lá do médico. Eu sei, porque o município paga o todo, mas a empresa que contrata, ela tem que cumprir com as obrigações trabalhistas. Tem. E nós temos muitos médicos que já são PJ. Eles emitem nota fiscal. Alguns, não todos, né? A gente tem as duas situações. Moura, pelo que eu até então conhecimento, é que o médico, ele, na PJ, ele contribui com menos imposto que, por exemplo, se fosse receber contratado, que aí teria que pagar 27% de imposto de renda e tal. Então, na PJ, para ele é vantagem, que paga uma alíquota bem mais baixa. Então, a vantagem, na verdade, é para o médico. Só que há esse problema com relação à contratação de pessoal, que aí ele entra como, é o que o Moura falou agora, a questão da 39 e 34. Exatamente. Apesar de estar com o Código 33, né, que ele se refere a custeio, mas ele acaba incidindo, mas muitos médicos preferem até trabalhar com um PJ do que como contratado, porque para ele é vantajoso. Então, acaba que o município fica um pouco refém, porque está difícil, né, de colocar médico em determinados lugares, dependendo do tipo de contratação que você do caso, oferta, né? E tem médicos que não, tem médicos que a gente teve uma situação, teve um que brigou lá no município, porque quando falou que ia passar, ele não aceitou, porque ele era PJ, né? Mas só uma última dúvida. No caso desse PJ, o médico pode ser contratado PJ, porém, a relação dele lá prestador de serviço. Vai ser como prestador de serviço. Exatamente. Aí vai entrar como folha, como se fosse pessoal. Não. Não. De terceirização. Ele é terceirizado. Para fim de prestação de serviço, não muda nada. O médico que está lá prestando serviço não muda nada para o município. Ele vai ter que cumprir o horário dele, de acordo com o contrato, não muda nada. Com relação a relação jurídica entre o município e ele que muda. Mas com relação à alíquota lá de gasto pessoal, vai modificar? Vai modificar. Mas é uma questão interna do município com o Tribunal de Contas, na hora de prestar contas. Questão de ordem, senhor presidente. Acabou, Reginaldo? Vereador Wagner. Ô Moura, essa questão essa alteração, isso é uma orientação do Tribunal de Contas? É uma orientação dos órgãos de controle, justamente por causa da atividade, porque eles consideram que essa atividade é uma atividade fim. Então, ela é uma atividade que o município tem que prestar. Está diferente. Se o município quisesse terceirizar aqui todo o seu serviço de segurança, por exemplo, segurança, recepção, ele poderia e não atingiria como despesa pessoal, porque isso não é atividade fim dele. Então, ele olha isso. É assim como o tribunal. Isso é só para fins de contabilização. É pessoal ou não é pessoal? É só isso. Ok, obrigado. Algum outro comentário final? Agradeço aí a presença. Senhor presidente. Pois não, vereador André. Estou aguardando aqui para ler um ofício do gabinete do vereador Neilo, que chegou aqui. Pois não. Senhor presidente, vereador César Lara, justifica a minha ausência hoje na reunião das comissões, no plenário dessa casa, por consulta médica, estando certa a compreensão de todos, Neilo Cabral. Só isso. Então, em nome de Deus, Padroeiro de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião conjunta das comissões.